e defende uma base ampla para incluir quem ainda não paga tributos. Banco Central anuncia a criação de uma nota de R$200. O símbolo será um lobo-guará, mas essa nota só será apresentada em agosto. Em Hong Kong, restaurantes só podem servir refeições para viagem. A medida vem em meio ao avanço do coronavírus. 2 britânicas entram no Guinness Book após darem a volta ao mundo usando uma bicicleta. Elas percorreram 25 países em 263 dias. A NASA se prepara para lançar amanhã uma missão ambiciosa: descobrir se já houve vida em Marte. Você acompanha agora o programa Ponto a Ponto. Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje nós recebemos o professor Dimas Covas, que é presidente do Instituto Butantan e que está à frente de um dos maiores desafios do mundo, que é encontrar uma vacina para a prevenção do coronavírus, do novo coronavírus. Muito obrigada, doutor Dimas, por sua presença aqui no Ponto a Ponto. Eu sei que o seu tempo está escasso. Queria agradecer muito que o senhor tenha aceitado o nosso convite. Agora, doutor Dimas... Doutor Dimas, vamos ver um comentário do cientista político Antônio Lavareda sobre pesquisas em relação às vacinas. Em meio à pandemia, o mundo segue tateando no combate ao novo coronavírus. Países e regiões onde o pico do número de vítimas já ficou para trás temem a ocorrência de uma segunda onda. E outras, que pareciam meses atrás ter escapado ao drama do contágio em larga escala, agora se veem às voltas com hospitais lotados e elevado número de óbitos. Desmistificados pelos cientistas os vários produtos que prometiam curar as vítimas, o mundo se volta para a vacina como o único caminho seguro para vencer a Covid-19. Nunca se viu uma corrida tão intensa para a descoberta de uma vacina. No total, mais de 160 estão sendo testadas. Apenas um produto é utilizado sem testes de maior rigor com militares na China. 142 ainda estão na primeira fase. E na fase 3, quando são realizados os testes em larga escala para a sua validação, temos 4 candidatas efetivas. No Brasil, com 2 renomados centros de pesquisa, a Fiocruz e o Butantan, envolvidos nesse esforço, em associação com institutos de outros países, é grande a expectativa sobre quando será iniciada a vacinação em massa da população. Mas, infelizmente, a disponibilização da vacina não encerrará, por si só, a guerra contra o vírus. Há um outro inimigo a ser enfrentado, que poderá pôr em risco boa parte do esforço gigantesco que cientistas, laboratórios e governos estão fazendo para viabilizar em tempo recorde a vacina. Trata-se do movimento anti-vacina, que já existe há bastante tempo. Foi responsável por reduzir a cobertura vacinal de muitas doenças, com sérias consequências, como a volta do sarampo, por exemplo. Ele agora ganha mais fôlego, turbinado pelas redes sociais, fazendo uso intensivo de fake news. No Brasil, como se vê nessa pesquisa do Datapoder, realizada este mês de julho, felizmente é muito pequena a postura anti-vacina por parte da população. Quando os entrevistados foram perguntados se tomariam a vacina contra o coronavírus, caso existisse, 85% responderam que tomariam sim. Porém, em outros países, o fenômeno é mais preocupante. É o caso dos Estados Unidos, conforme apontou a pesquisa do Instituto YouGov, também desse mês, onde menos da metade dos entrevistados disseram que usariam a vacina caso disponível. 28% afirmaram que não tinham certeza e 1/4 da população disse que não iria se vacinar. O que mostra que, além da vacina, as autoridades sanitárias terão ainda que realizar um grande esforço de persuasão, de convencimento da população, vencendo o ceticismo e o discurso anti-ciência, para conseguirmos, afinal, superar a pandemia. Doutor Dimas, a gente viu aí no comentário do professor Antônio Lavareda
que no Brasil 8% das pessoas talvez não tomem a vacina do novo coronavírus, ou pelo menos elas declaram isso. Quando a gente vai para pesquisas feitas nos Estados Unidos, esse índice sobe para 25% que dizem que têm dúvidas, 28% que dizem que não vão tomar vacina. Como é que a gente vai lidar, se a vacina funcionar, como se vai lidar com essa situação de pessoas que duvidam da eficácia das vacinas, com pessoas que dizem que não querem tomar as vacinas? Isso pode comprometer a imunização? Não há dúvida. Mas o dado aí é interessante, quer dizer, essa grande diferença, que não é pequena, entre Brasil e Estados Unidos, quer dizer, isso chama atenção. 85% dos brasileiros entrevistados tomariam, enquanto nos Estados Unidos apenas 46%. Quer dizer, é uma diferença enorme. Né? E aí nós temos que lembrar que lá nos Estados Unidos e na Europa também, muito recentemente teve aí os movimentos anti-vacinas, é importante nesses países, e que aqui no Brasil não é importante. Quer dizer, ele existe, mas é minoria. Né? Então, quando eu vi esses dados aqui, viu, Mônica? Esses dados são muito bons aqui para o Brasil, quer dizer, 85% de adesão a uma vacina, isso não é o comum. Tá? Mesmo as vacinas habituais, aí, como a vacina da gripe, por exemplo, são raros os anos que a gente tem acima de 60%, 65% de adesão. Tá? E é uma vacina já usada há muito, muito, muito tempo. Tá? Então, eu acho que esse elevado no Brasil é por conta da gravidade da Covid-19. Está todo mundo aí, né, morrendo de medo. Né? E se tem uma vacina, por que não tomar? Né? Então, eu acho que é animador. Animadora a pesquisa. Eu vejo com bons olhos. No mundo globalizado, quer dizer, como a gente vive, a gente viu que esse vírus se espalhou velozmente, né, pelo mundo todo, e segue se espalhando. Não é complicado a gente ter uma parcela da população mundial que se recusa a tomar vacina, ou a gente acaba conseguindo a tal da imunização de rebanho, uma parte está imunizada e isso acaba protegendo a todos? Não, a vacina é essencial. Tá? E aqui nós somos exemplo disso. Nós tínhamos aí, alguns anos atrás, há uma década e meia atrás, nós praticamente não tínhamos sarampo aqui no Brasil. Era muito raro. O sarampo era dificílimo quando aparecia um caso de sarampo. E de alguns anos para cá, nós temos tido grande número de casos de sarampo e, importante, em pessoas adultas. Quer dizer, sarampo é uma doença da primeira infância, né, e que é onde as crianças são vacinadas. Né? Então, veja, quando você tem caso de sarampo adulto, além de ser mais grave, pode levar à morte, isso mostra que essas pessoas não foram vacinadas lá atrás, né? Há 20, 30 anos atrás, e a vacina já estava disponível naquele momento. O fato de não terem sido vacinados lá atrás permitiu o reaparecimento do sarampo. Tá? Então, hoje nós temos casos ativos de sarampo e estamos vacinando a população de adultos, tá? O que não era o habitual. Tá? Então, veja, se existe uma vacina e as pessoas não tomam a vacina, e o vírus circula, obviamente que ele pode aí voltar a ser, eu não digo epidêmico, mas ele volta a ter uma incidência importante e produzir seus efeitos aí como mortes e internações. Então é importante, a imunidade de rebanho, ela é importante entender que ela aparece no contexto da vacina. Quer dizer, no contexto da imunidade, no contexto da imunidade natural, quando a epidemia atinge, a infecção atinge as pessoas, a imunidade de rebanho não é um fato determinante. Pode ser que a epidemia se extingua antes, mas a vacinação ela é exatamente para criar essa imunidade de rebanho, para que a epidemia não volte e, eventualmente, se elimine o vírus de circulação. Agora, doutor Dimas, o senhor é um dos maiores entusiastas da vacina. O que leva o senhor a acreditar que, de fato, as vacinas vão funcionar, especialmente a vacina que está sendo aí pesquisada pelo Instituto Butantan em parceria com os chineses? O que leva o senhor a ter tanta fé nessa vacina? Que é até bom conversar com o senhor, porque o senhor traz essa positividade, essa esperança.
E por quê? Baseado em que fatos objetivos o senhor tem tanta segurança de que a vacina vai funcionar? Olha, Mônica, as vacinas mudaram a história da saúde da humanidade. Se não fossem as vacinas, tá, certamente nós não teríamos a expectativa de vida que nós temos hoje. Tá? Então, as vacinas são fundamentais. Tá? E, no passado, você se lembra aí a nossa história, né? A peste negra, peste bubônica, que matava, dizimava populações inteiras. Tá? E hoje nós temos esse recurso maravilhoso, que é o pilar mais importante da medicina preventiva, que é prevenir, imunizar a pessoa, para que ela não adquira aquela infecção. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acredito piamente que uma vacina para o coronavírus será aprovada e vai ajudar muito no combate dessa epidemia. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu sou muito entusiasta dessa vacina que o Butantan está desenvolvendo com a empresa chinesa Sinovac, por algumas características, diferente das outras vacinas que também estão aí em fase adiantada de teste. Primeira característica, essa vacina é uma vacina feita de uma forma tradicional, que utiliza uma tecnologia tradicional, que já foi usada e é usada para a produção de outras vacinas. Tá? Então, a tecnologia é uma tecnologia já testada, uma tecnologia aprovada e segura. Quer dizer, as vacinas que são produzidas com essa tecnologia são muito seguras e são muito eficazes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Butantan tem experiência com essa tecnologia. O Butantan tem 2 vacinas que usam essa tecnologia. Uma vacina de raiva humana e a vacina da dengue, que o Butantan desenvolveu de forma inédita no mundo, é baseada nessa tecnologia. Então, veja, nós temos aqui um ambiente muito favorável aqui no Brasil, um ambiente muito favorável para terminar rapidamente o desenvolvimento dessa vacina que foi feita lá inicialmente pela Sinovac e trazer essa vacina para a população. Nós estamos aí numa expectativa muito grande e o Brasil pode ser um dos primeiros países, junto com a China, a vir utilizar vacina em larga escala. Né? Então, eu realmente sou otimista, mas um otimista com base em fatos, com base na concretude dos nossos acordos, na força com que nós estamos dedicando a esse desenvolvimento, no apoio aqui do nosso governo. Então, isso tudo reunido me torna uma pessoa muito otimista em relação à vacina. Espero que realmente, o ano que vem, possamos estar com essa vacina aí sendo usada para proteger os brasileiros. O senhor sabe que a questão de datas agora, quando a gente fala um mês, parece um século, né, nessa questão dessa pandemia. Então, o senhor fala o ano que vem, parece algo tão pertinho, não é nada pertinho, mas tomando por base isso que eu disse, quer dizer, que um mês parece uma eternidade, a gente tem algumas divergências aí. Por exemplo, o governador de São Paulo fala em dezembro essa vacina já pode estar disponível, em janeiro já começa a vacinação em massa. Outras pessoas do próprio Butantan, né, ponderam, quer dizer, que você vai ter o resultado em dezembro, depois você vai ter um longo caminho ainda, 2 meses para a Anvisa aprovar, apesar dela estar acompanhando passo a passo, isso pode ser encurtado, mas depois nós vamos precisar da logística para uma vacinação, apesar do Brasil ter essa tecnologia de fazer vacinação em milhares e milhares de pessoas, às vezes num único dia, mas é um caminho de qualquer forma. O senhor está achando que é isso mesmo? Dezembro e janeiro começa todo mundo a ser vacinado? Ou vamos ser um pouquinho mais calmo e talvez isso demore mais um pouquinho? Olha, são cenários. Né? Quer dizer, no meio de uma epidemia, nós temos que correr. Nós não podemos pensar em termos tradicionais tamanho desafio dessa epidemia. O número de pessoas morrendo, o número de pessoas infectadas, o número de pessoas sofrendo por essa infecção. E aí nós temos, por outro lado, a possibilidade de ter essa vacina. Então, diferentemente dos tempos normais, vamos dizer assim, nesse caso, o fator tempo ele é determinante. Quanto antes nós tivermos uma vacina, antes nós poderemos minorar o sofrimento dessas populações, antes nós poderemos diminuir a incidência da infecção, diminuir o número de mortes.
Então, na realidade, é uma corrida mesmo, é uma corrida contra essa epidemia terrível que nos abate nesse momento. Né? E aí nós não podemos pensar muito nos prazos habituais, quer dizer, os prazos regulatórios que são intermináveis, as questões, muitas vezes, para vacinas, né? Que é a questão de mercado, a questão de logística, a questão de preço. Quer dizer, eu acho que numa emergência, uma calamidade pública, de saúde pública como nós estamos vivendo, nós temos que pensar assim, o que seria seguro, eficaz, e procurar os meios para isso acontecer. Tá? Por isso que eu sou otimista e estamos colocando dia. Tá? Então, se o governador fica entusiasmado, tá? E aí eu posso até ter culpa nisso, porque eu o entusiasmo, tá? Mas existe essa base, existem esses cenários. Quer dizer, de fato, nós poderemos ter o resultado do estudo clínico até o final desse ano, e aí, a partir do ano, já temos aí uma vacina, porque ela já está sendo produzida lá na China, ela estará disponível para o Brasil a partir de setembro. O Butantan poderá já receber essa vacina para fazer a formulação dessa vacina a partir de setembro. Obviamente, na hora que ela for aprovada, é óbvio, eu não tenho bola de cristal, né, mas acredito que ela será, aí nós já podemos, seguramente, rapidamente, levar isso para a população. Então, eu acho que meados do ano que vem, no trimestre do ano que vem, é uma expectativa muito realista. Agora, doutor Dimas, pelas informações que o senhor já dispõe, científicas, qual vai ser a duração, quer dizer, da imunização? Porque a gente até tive a oportunidade de entrevistar o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, na semana passada, e ele falou isso: não adianta você ter uma vacina que imuniza por um mês. Você não vai a cada mês imunizar todo mundo de novo. Ela precisa ter uma duração de pelo menos alguns meses. 6 meses já seria algo ok. Né? 1 ano, ou Deus queira que seja uma vez só e nunca mais ninguém pega esse vírus, mas a gripe, por exemplo, a gente tem que vacinar todos os anos. Pelo que o senhor já tem de conhecimento científico sobre isso, as informações de que o senhor já dispõe, se der tudo certo, ela vai durar quanto tempo, o senhor imagina, a vacina? A gente vai ter que se vacinar de quanto em quanto tempo? Como que ela vai funcionar, provavelmente? Olha, essa é uma pergunta que eu realmente não sei como responder. Tá? Quer dizer, nós só vamos conseguir responder de fato essa questão à medida que esse estudo clínico for sendo conduzido. Quer dizer, o estudo clínico, numa primeira fase, ele vai avaliar a eficácia da vacina, se ela protege, de fato, contra a infecção. E, num segundo momento, no segmento dos voluntários, que deverá acontecer até por 12 meses, é exatamente isso. Por quanto tempo dura essa proteção? Tá? Se ele vai durar 6 meses, se ele vai durar 1 ano, se ele vai durar mais tempo. Tá? Como esse é um vírus novo, um vírus que nos ensina todo dia, a literatura todo dia vem com um artigo interessante, vem com um aspecto interessante da imunologia, nós estamos aprendendo com esse vírus, nós vamos ainda aprender se uma vacina será efetiva e em qual tempo ela protegerá as pessoas vacinadas. Agora, doutor Dimas, a questão da produção, né? Pelo que eu estou entendendo, quer dizer, ela já está sendo produzida na China e a primeira leva, quer dizer, ela vai ser importada, quer dizer, ela vai vir da China, a gente não vai produzir, certo? Essa primeira quantidade de vacinas, ela vai conseguir imunizar quantas pessoas? Primeira pergunta, e já emendando a segunda pergunta, em quanto tempo que o Butantan vai poder produzir? Porque eu estou entendendo que não vai ser só envasar a vacina, o Butantan vai ter a transferência da tecnologia e vai poder produzir e, inclusive, vender para outros países. Então, é isso mesmo? Quer dizer, primeiro ela vem da China e quanto tempo a gente demora para produzir a vacina aqui no Brasil? O nosso acordo com a chinesa Sinovac é para o desenvolvimento da vacina. A China, a companhia chinesa, desenvolveu a vacina e fez o teste de fase 1, que é o teste de segurança, e o teste 2, que é o teste de eficácia em termos de produção de imunidade, e agora o Butantan vai fazer a fase final para o desenvolvimento da vacina, que é a fase 3, que é aplicar essa vacina, no nosso caso aqui, em 9 mil voluntários. Então, isso termina o desenvolvimento da vacina.
A segunda parte, que já está acordada com a chinesa, é o produto. Esse produto, no primeiro momento, e já estão aí acertados no acordo 60 milhões de doses, essas vacinas virão da China, já prontas, e a partir da aprovação, o Butantan passa a receber a vacina a granel. Ela vem em grande quantidade, em grandes volumes, e nós produzimos a parte final da vacina aqui. Nós colocamos a vacina no rótulo, fazemos a mistura da vacina, colocamos na bula, enfim, nós acabamos de produzir a vacina aqui, que é o que se chama formulação em invase. Para isso, nós já temos tudo preparado. Nós temos a nossa linha de produção em invase e formulação, precisa sofrer poucas adaptações, e a partir de outubro nós já poderemos fazer isso. A terceira fase, aí sim, é a fase da produção integral, desde a primeira inoculação do vírus até a produção final da vacina. Isso depende de uma fábrica, uma estrutura produtiva. Como eu disse, o Butantan tem experiência, mas não tem um local pronto para isso. Então, nós estamos desmobilizando uma fábrica que existe lá no Butantan, nós estamos mudando a destinação dela e fazer a adaptação disso de uma forma muito rápida, que vai durar aí em torno de 10 a 15 meses para ficar pronta. E a partir daí nós podemos, então, produzir essa vacina em grande escala para o Brasil, como você mesmo mencionou, e para o mundo. Então, nós vamos produzir aí mais de 100 milhões de doses dessa vacina por ano, que é mais do que suficiente para imunizar o Brasil e, obviamente, ajudar aí outros países, países da América Latina, principalmente aí os nossos vizinhos, que também vão precisar de vacina. No primeiro momento vão ser 60 milhões de vacinas vindas da China e no segundo momento vai ser a produção própria. Isso, a produção própria, sem dúvida. Esperamos que isso aconteça nesse primeiro momento, 60 milhões até o final desse ano, e aí aguardamos a aprovação do estudo clínico e a partir do primeiro semestre do ano que vem, mais 60 milhões. E com isso, nós vamos imunizar uma grande número de pessoas aqui do Brasil, porque nem todos precisarão da vacina, obviamente, porque muitas pessoas já estão adquirindo a infecção e desenvolvendo imunidade natural. Para aqueles que não adquiriram a infecção, sim, a vacina estará disponível e, nesse quantitativo, é possível que a gente venha fornecer vacina para outros países aqui, nossos vizinhos. Então, só para deixar claro, 60 milhões vão ser vacinas que vão vir da China e os segundos 60 milhões serão produzidos aqui, né? Perfeito. Exatamente. Isso mesmo. Agora, doutor Dimas, a gente não pode ter problemas de importação de insumos, até voltando de novo ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ele falou aqui no programa, ele falou, às vezes tem problema até de importação dos vidrinhos que o Brasil deixou de produzir, essa questão de insumos, de importações, quer dizer, porque não é só a vacina, você depende de um monte de coisas para ter essa vacina chegando aqui no nosso braço. A gente não pode ter esse tipo de problema que a gente viu, o mundo dependendo da China para tudo isso, a gente não pode ter esse tipo de problema ou isso também está garantido para a gente? Olha, como eu falei, a produção dessa vacina, a tecnologia, é uma tecnologia já conhecida, a cadeia de suprimentos é já conhecida, os fornecedores já são conhecidos. Então, isso diminui muito o risco que você está falando aí da dependência de insumos. E sempre existe. Quer dizer, como o Brasil não é totalmente autossuficiente na cadeia de produção, e isso é uma pena, porque o Brasil é um dos grandes usuários de vacina, o maior programa mundial de imunização pública aqui no Brasil. Então, o Brasil deveria ser realmente autossuficiente na cadeia de produção de vacinas. Isso, infelizmente, não acontece. Mas, para algumas vacinas, o Brasil já é autossuficiente. Então, veja, a vacina da gripe que o Butantan produz, hoje é um dos quantitativos maiores do mundo. O Butantan entregou esse ano para o Ministério da Saúde 80 milhões de doses. 80 milhões de doses. Uma vacina para cada 3 brasileiros.
uma das maiores produções de vacina da gripe para o Instituto Público do mundo. Então, nós dominamos toda a cadeia. Né? Obviamente, essa é uma vacina nova? Sim, é uma vacina nova. Pode ser que, num primeiro momento, aí, a gente fique na dependência de insumos importados, principalmente da China, mas a tendência natural é se tornar totalmente independente, aí, dominando todo o ciclo. Lembrando que isso é até uma questão de segurança nacional, né? Quer dizer, a questão de você ter a sua autonomia, né, doutor Dimas? Olha, você abordou aí uma questão importante. Vacinas são questões relacionadas à segurança nacional. Estamos vendo aí como o Brasil está sofrendo e como o mundo está sofrendo. Tá? Quer dizer, mesmo países que estavam bem preparados, se achavam bem preparados, né? Como Itália, Alemanha, Estados Unidos, né? E que estavam bem preparados para guerras nucleares, né? Estavam lá esperando uma guerra nuclear, mas não esperavam um vírus, né? Um inimigo tão pequeno, tão insignificante, né? Do ponto de vista até microscópico, né? Eles não esperavam isso e foram derrotados no primeiro momento pelo vírus. Então, estão sofrendo muito. Então, de fato, as infecções emergentes, porque essa não será a última epidemia, né? Nós estamos vivendo epidemias frequentemente. E com a globalização, quer dizer, com essa facilidade das pessoas se deslocarem pelo mundo, a probabilidade de emergências de novas epidemias é muito grande. Tá? Então, essa é uma epidemia que mostra exatamente o que você falou. É uma questão de segurança nacional. Temos que nos preparar para as próximas epidemias. Não sermos pegos de calças curtas, como se dizia antigamente. Sim. É uma questão até que o mundo, né, muitos especialistas falam isso, quer dizer, assim como existem exércitos com militares que ficam parados, consumindo bilhões, sem fazer nada, esperando uma guerra que às vezes nunca chega, é preciso ter cientistas e estudiosos mobilizados para esperar uma epidemia que às vezes pode até demorar para acontecer, mas que ela tem que ser, de alguma forma, prevenida, combatida e freada, né, doutor Dimas? Agora, eu queria fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: imaginemos que a vacina do Butantan funcione e a vacina de Oxford funcione. Se duas vacinas funcionarem, como é que vai ser isso? É possível um cenário desse? Olha, eu torço para que mais vacinas funcionem. Né? Eu acho que duas vacinas para um desafio desse são poucas vacinas. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tá? Então, vamos precisar de muitas vacinas se esse vírus continuar circulando. Tá? Então, que bom que venha a vacina chinesa, junto com a Sinovac, que venha a vacina de Oxford, que venha a vacina americana, através da Moderna, que venha a vacina russa, se for de boa qualidade. Né? Eu acho que quanto mais vacina, é melhor para o mundo. No mundo, muitas crianças, principalmente no mundo subdesenvolvido, morrem milhares e milhares, centenas de milhares de crianças todos os anos por falta de vacinas. Tá? Então, quem sabe, uma epidemia dessas proporções chame a atenção da humanidade para olhar para essas populações e para a necessidade da vacina. Eu acho que ela nos alertou para isso, essa epidemia. Entre tantas lições que ela vai nos dar, essa é uma lição que nós devemos aprender. Agora, doutor Dimas, eu não queria nem pensar nisso, mas temos a obrigação de pensar e de questionar o senhor. E se a vacina não der certo? E se as vacinas não derem certo? Há muitos vírus para os quais não se encontrou uma vacina. Como é que o senhor vê o cenário? Quer dizer, é possível que a medicina, drogas que possam tratar a doença sejam encontradas? Que cenário que o senhor está vendo? Vamos pensar no pior em termos de vacina. O senhor acha que haverá outras soluções, por exemplo, de medicamentos, ou nós vamos estar aqui condenados? Quer dizer, o que pode acontecer? Olha, eu sou muito otimista em relação a essa vacina, porque esse coronavírus é um vírus conhecido. Não especificamente esse coronavírus, o SARS-CoV-2, né? Mas existem outros vírus, outros coronavírus que já circularam, né? E são vírus que são combatidos de forma eficiente pelo sistema imunitário das pessoas. É diferente do HIV, por exemplo. Né? O HIV
ou mesmo outros vírus que ficam escondidos na célula e que o sistema imunológico não consegue eliminar. Tá? Então, são vírus muito diferentes. Tá? Então, eu acredito que a vacina será, sim, bem sucedida. Pode mudar aí a tecnologia, uma vacina não funciona tão bem quanto outra, etc, etc. Mas isso também, Mônica, não elimina a necessidade de medicamentos. Os medicamentos eles são úteis para os indivíduos, principalmente que foram infectados, né, e que têm comorbidades, que vão desenvolver a forma grave da doença. Né? Então, medicamentos que combatem o vírus de forma eficiente são úteis para esses indivíduos, para diminuir a mortalidade. Né? E nós já temos alguma coisa nesse sentido. Nós temos, inclusive, estudos feitos aqui no Brasil, mostrando, por exemplo, que o plasma de indivíduos convalescentes, né, ajuda muito a diminuir a gravidade. Existem medicamentos antivirais que estão sendo estudados aí em estudos controlados, aqui na Universidade de São Paulo, no Instituto Albert Einstein. Então, existe aí um grande esforço mundial no sentido de desenvolver novos medicamentos ou de usar medicamentos já existentes para diminuir a gravidade da doença e impedir essa mortalidade que a gente tem observado aí. Agora, doutor Dimas, para a gente já ir chegando ao final do programa, como é que o senhor está vendo o cenário brasileiro? Não do ponto de vista, nem vou entrar aqui no mérito de se as políticas estão sendo bem conduzidas pelo governo federal ou pelos governos estaduais, mas do ponto de vista da questão da famosa curva, né? A gente vai... Todo mundo sempre disse isso, você sobe, 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 isso foi visto em outros países, depois você atinge um platô e você começa a baixar. Com ou sem vacina, quer dizer, você vai tendo um decréscimo de casos, talvez porque a população, uma parte dela já esteja imunizada, já se está falando até de cerca de 20%, poderia começar a baixar a curva, né? Primeiro, o senhor acredita que a gente já chegou, pelo menos, no platô, um platô trágico, horrível, e pode começar a baixar? E o senhor acredita nesse percentual de 20%, o senhor, pelas informações que o senhor tem? Bom, eu vou tentar ser bem prático. Tem 3 formas da gente lidar com uma epidemia. A primeira forma é não fazer nada. Tá? É a forma mais rápida de você acabar com uma epidemia. Quer dizer, o vírus vem, infecta um grande número de pessoas rapidamente, mata um monte de gente, tá certo? Mas ele acaba. Né? Porque as pessoas vão se infectar e aí não vão sobrar mais pessoas para serem infectadas. Né? Então, isso é epidemia descontrolada. A outra forma é o controle radical, tá? Como foi feito na China. Chegou lá o vírus lá em Wuhan, cercou a cidade, fechou tudo na cidade por 2 meses e meio, 3 meses, eliminou o vírus de circulação. Tá? E aí abriu a sociedade de uma forma muito vigilante. Existe essa terceira forma, que foi adotada aí por muitos países, inclusive o Brasil, que é controlar a velocidade de evolução da epidemia. Tá? Impedir que ela exploda, né? Que ela atinja aí velocidades incompatíveis, né, com o nosso sistema de saúde, e ao mesmo tempo que você tenta administrar, através das medidas não farmacológicas, né, isolamento, afastamento social, uso de máscara, uso de higiene, você consiga controlar essa epidemia até que ela consiga desaparecer aí pela chamada imunidade de rebanho. Tá? Então, a estratégia que o Brasil adotou foi essa, quer dizer, não explodiu, mas também não eliminou, e, consequentemente, nós esticamos a curva, né? Quer dizer, a curva subiu, atingiu um platô, quer dizer, ainda sobe um pouco ainda no Brasil, ela não está no platô. O Brasil é muito heterogêneo, tem regiões que ainda está em franca ascensão, tem regiões que está crescendo lentamente, dá a impressão aí de um platô, mas ela ainda não começou a cair. Tá? E esse platô ele pode durar ainda um bom tempo, você está entendendo? Ele pode durar aí até setembro, outubro, quiçá em novembro começar a cair, né? Mas nesse ritmo aí nós podemos ter a transmissão ainda do vírus, a transmissão efetiva do vírus até dezembro, começo do ano que vem. Tá? Quer dizer, isso nas proporções atuais. Né? Pode ser que isso mude, tá? Pode ser que isso venha a mudar rapidamente, como tem acontecido no mundo inteiro. Né? O mundo inteiro tem
sido surpreendido aí por esses aumentos e declínios do vírus, quer dizer, às vezes abre um pouco a economia, porque a economia não pode ficar fechada, obviamente, aí volta a circular, né, sobe a curva e tem que fechar de novo, ou seja, é uma forma de você conviver aí com o vírus de uma forma menos dolorosa, né, em todos os sentidos. Evitar um pouco a mortalidade de um lado, evitar que número grande de pessoas sejam infectadas, mas também evitar que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que dependem aí de alguma atividade econômica, possam exercer essa atividade econômica e não venham aí a ser as vítimas preferenciais aí da situação de vulnerabilidade em que elas vivem. Então tá bem, doutor Dimas, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso programa e eu quero convidar o senhor, se Deus quiser, para voltar bem antes até de dezembro, com maravilhosas notícias sobre a vacina, se isso for possível. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui, desejar uma sorte enorme para o senhor nesse desafio de encontrar a vacina para a gente se livrar desse vírus tão deletério. Obrigada, doutor Dimas. Olha, eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui com vocês falando de um assunto que eu gosto muito, tá? Que é a vacina. Tá? Esperamos realmente ter essa vacina e poder sair dessa numa situação mais confortável. Vamos ver. Obrigada, doutor Dimas. E você pode assistir a este programa, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.